Welcome to SDBI Podcast. Hoje aqui estamos com o nosso convidado hiper mega especial, ilustre, uma honra e um prazer, Yuri, ter você aqui com a gente hoje. Vou ler uma biografia do Yuri só para vocês conhecerem um pouquinho quem ele é. Então, o Yuri cresceu na periferia de Guarulhos, em São Paulo, teve uma infância sofrida e escassa e tudo indicava que o seu futuro seria como a maioria dos brasileiros. Mas ele foi contra todas as estatísticas, empreendeu aos 20 anos e fundou uma série de 15 empresas, se tornando especialista em neurociência comportamental e um dos grandes palestrantes da nova geração. O Yuri traduz como ninguém a neurociência para o mundo corporativo, com links e analogias simples de assimilar e colocar em prática. Welcome, Yuri. Thanks for coming to our podcast today. Wow, that's a real great pleasure. It's my pleasure. Obrigado você, Sabrina, pelo convite e obrigado pela honra aí de toda essa honrosa descrição. É um prazer enorme compartilhar a sua história, a sua experiência, o seu case de sucesso. Já acompanho o seu trabalho há alguns anos, adoro, sou fãzaça dos seus cursos, assisto todas as lives, todas as palestras e por isso trouxe o Yuri aqui para que vocês entendessem um pouquinho mais como ele se tornou esse profissional de sucesso hoje e como ele pode te ajudar a chegar ao sucesso na sua fluência tão desejada. Yuri, vamos lá. Conta um pouquinho a sua história com o inglês. Como que você se tornou aí professor de inglês, depois teve a sua escola de inglês. Como foi todo esse processo? Tá bom. Bom, prazer poder falar disso, Sabrina, porque muitas vezes hoje, quando eu estou dando treinamento, né, para empreendedores ou de vendas, eu estou no mundo corporativo e eu tenho esse histórico de vir de escola de inglês, de professor de inglês por 16 anos, as pessoas falam, Yuri, qual é a relação? E eu falo muito sobre nós termos padrões comportamentais. Então, se você é uma pessoa desonesta em casa, possivelmente você é desonesta na sua profissão e com seus amigos também. E a mesma coisa funciona para como a gente aprende. Se você é uma pessoa de alta performance no trabalho, você tende a ser uma pessoa de alta performance também para aprender, para se dedicar à sua saúde, para esportes, etc. Então, pegando esse padrão de comportamento, vamos entrar como o inglês entrou na minha vida e me trouxe até aqui. Eu comecei a estudar inglês na minha adolescência, por um acaso, porque o meu pai gostava de estudar inglês, ele tinha curiosidade, mas ele sempre teve uma vida extremamente sofrida. Meu pai é nordestino, retirante, veio para São Paulo, passou fome por anos. E quando finalmente ele pôde ter um emprego mais decente, ele assistia filmes legendados em inglês. E eu lembro quando eu era criança de meu pai tentando ler as legendas, ou ler quem que era o diretor, quem que era o produtor executivo do filme. E isso era só curioso para ele. Mas com 13 anos ele falou, cara, você vai estudar inglês porque isso vai fazer diferença na sua vida. Ele investiu então, ele te deu esse pontapé inicial. E a duras penas, assim, porque, ele não tinha grana sobrando e eu lembro que, assim, a gente estudava numa escola, eu andava coisa de 40 minutos para poder chegar na nossa escola de inglês. Ou eu almoçava ou eu pagava o inglês, tá? A gente ia direto sem almoçar. E por alguns anos a gente foi estudando, eu aprendi inglês, eu CCA naquela época, eu tô falando de muito tempo atrás, nesses meus 40 anos, quase 30 anos atrás, e eu fui me apaixonando por inglês. E com 16 eu queria trabalhar, queria fazer dinheiro, eu já tinha esse espírito empreendedor, quero me bancar, quero ter minha liberdade, e a única coisa que eu sabia que eu poderia monetizar era inglês. Eu comecei a dar aula para um vizinho, 2, 3, arrumei um emprego numa escolinha de bairro, ganhava muito pouco, era pago com cheque de alunos, várias vezes voltava sem fundo, até que em algum momento eu arrumei emprego na Wizard de Guarulhos. E ainda era uma escola pequena, mas já razoavelmente estruturada. E aí eu trabalhei lá por alguns anos e eu sempre tentava inovar com os meus alunos, trazer sugestão para a coordenação da escola. E um momento, a minha chefe na ocasião falou, cara, eu gosto da pegada que você tem de trabalho, você é meio doido, você é meio atacado, você tem energia infinita. Pensa que eu com 40 anos sou essa pessoa aceleradíssima. Você pensa que eu era com 19 e 20. Então ela me convidou para ser sócio dela e administrar uma escola. Eu não tinha grana na época, então paguei a minha sociedade através de trabalho. Abri mão do meu prolabore e vivi com 20, 30% da minha renda por anos e deu bastante certo. Então depois de 2 anos a gente já tinha grana para investir numa segunda escola, então comecei a procurar lugar, abrimos uma, a outra e eu fui picado por esse negócio do empreendedorismo e do ensino. E me apaixonei por sala de aula, por ensino, por desenvolver pessoas. E o inglês basicamente desbloqueou tudo na minha vida, sabe? Porque, que legal! Por exemplo, eu era patologicamente tímido quando eu era adolescente. Sério? Sério. Nunca ninguém vai imaginar, jamais. Né? Te conhecendo hoje. Não, se eu botar no palco para 5, 7 mil pessoas, eu vou passear na maior alegria. Hoje é o que me recarrega, na verdade.
Mas naquela época, se você falasse comigo, se fosse meu pai e minha mãe ou 2 amigos próximos da escola, eu chorava. Chorava na rua, publicamente, assim, eu tinha vergonha, medo de gente. E quando eu entrei em sala de aula para ensinar inglês, eu fui porque eu queria trabalhar, era uma coisa que eu gostava de estudar. Mas eu vi que em sala de aula, como eu detinha mais conhecimento do que o meu aluno, isso foi me dando segurança para eu me soltar. Entendi. E aí, isso eu fui treinando também os meus padrões de comportamento, e aí a neurociência depois se conecta totalmente com isso, e eu fui me treinando para não ter mais vergonha, pelo menos em sala de aula. Eu interpretava um papel de um professor. Entrava em sala, vestia ali a persona do persona, professor. máscara de professor e cheio da segurança. Sim. E eu fui treinando, sabe o fake it till you make it? Foi exatamente isso. Legal. Então, por um tempo, eu fui me mostrando seguro de mim e do que eu estava transmitindo em sala de aula, a ponto de, depois de um tempo, eu estar desinibido socialmente. E aí, eu fui percebendo que ter conhecimento me deixava à vontade para conversar com qualquer tipo de pessoa, e eu me tornei um nerd de tudo. Então, eu gosto de estudar, de verdade, tudo, de biologia, antropologia, história, geografia, línguas, eu falo 4 hoje, de tudo, porque eu gosto de, em qualquer ambiente, poder minimamente conseguir trocar ideia com as pessoas. Então, a boa parte da minha segurança social e eu me desinibir, me desbloquear para falar em público, veio de sala de aula. Então, o inglês teve esse papel de me desbloquear, de me ajudar a empreender, e basicamente eu construí uma vida patrimonial, financeira, conhecer 30 e poucos países, só porque em algum momento o pai falou, vai estudar inglês. E isso me permitiu começar a trabalhar, fazer dinheiro, empreender, e cá estamos hoje tendo a honra de ser entrevistado por você. Olha que show, que case de sucesso, hein, pessoal? Gente, fantástico. O inglês, como ele abre portas? Muitas. Quantas portas, olha quantas experiências. 33 países? Hoje eu estou em 35 países em todos os continentes. Países, uau, fantástico. E mesmo aqueles que não falam inglês, a grande maioria das pessoas que trabalham na área de... Nesse mundo globalizado, ou você fala, né? Não tem por onde correr. Inglês. E pensando agora na neurociência, né? Que foi aquilo que você se especializou. Então, como que a gente usaria a neurociência para aprender, falando aqui do inglês, né? Mas para aprender qualquer coisa? Que estratégia você daria para quem está nesse processo de aprendizagem? Essa é uma ótima pergunta pelo seguinte, né, Sabrina? Muitas vezes as pessoas falam assim, eu sou bom de matemática, mas eu sou péssimo de inglês. Sim. Então, para pensar uma coisa. Por que você é tão bom de matemática? O que em matemática te fez tanto sentido para você se tornar bom? E você vai começar a reparar que você tem padrões de aprendizado. Pô, eu gosto de matemática porque eu vejo alguma utilidade, eu vejo alguma aplicação prática que eu uso no meu trabalho, que eu fui muito exposto desde pequeno, e as pessoas gostam de acreditar que elas têm uma predisposição, um talento para aprender alguma coisa. E, na verdade, o que a gente chama de talento não existe. O que você tem é uma predisposição, muitas vezes, porque você foi exposto a alguma coisa por tempo suficiente para se tornar bom naquilo. Então, existe um livro muito legal de um cara chamado Malcolm Gladwell, e se chama Outliers, foi traduzido no Brasil como Fora de Série. E ele fala que qualquer ser humano consegue atingir absoluta excelência em qualquer coisa que você se propuser a fazer, desde que você pratique por tempo suficiente. E o tempo que ele estima são 10.000 horas. Exemplos práticos que ele dá nisso, e aí a gente vai voltar no seu aprendizado do inglês. Você já ouviu falar dos Beatles, obviamente. E aí, os Beatles eram fantásticos? Não, eles se tornaram fantásticos porque nas condições em que eles cresceram e se uniram e praticaram, eles passaram tanto tempo junto a ponto de eles atingirem excelência e conexão para se tornarem tão bons e tocarem como os Beatles. Steve Jobs era um gênio, Bill Gates era um gênio, Messi é um gênio? Não. Essas foram pessoas que tiveram a oportunidade de ter contato, cada um na sua área, fosse na área de computação, informática e programação, Bill Gates, Steve Jobs, ou música dos Beatles, ou esportes, como Messi, ou qualquer grande tenista, ou Nadal. Eles tiveram exposição desde pequeno, por incentivo da família, de um professor, e o cara começou a treinar tanto aquilo que, com 4, 5 anos, as pessoas começam a reconhecer. Nossa, esse moleque é bom disso, ele tem um talento natural. Não, ele só foi exposto desde muito cedo e praticou por tempo suficiente até se tornar muito bom naquilo. Então, se a gente pega esse padrão de aprendizado e treina o seu cérebro para fortalecer essas conexões neurais que você faz quando você está aprendendo alguma coisa, você se torna bom naquilo. Simples assim. Então, quando você não é bom de inglês ainda, você não tem um nível de fluência, não tem a pronúncia que você gostaria ainda, é simplesmente pelo fato de você ter praticado pouco. Pensa o seguinte. Não existe mágica. Não existe mágica. Nem chip que você põe e fala, vou sair falando. Not yet, né? Não tem aquela coisa do Matrix ainda que você entra naquele espaço branco maravilhoso, bota o chip, quero aprender a dirigir, pilotar um helicóptero, pá, chipzinho lá, e pá, e você aprende. Não tem assim, cara. Então pensa assim, quando você era criança, você falou, vou aprender português. Foi um processo inconsciente. E a sua mãe te falava,
coisas em português, seu pai te falava coisas em português, e depois de 2, 3 anos, você consegue entender essas pessoas, mas você não consegue se expressar tão bem quanto. Você entende melhor do que você se expressa. Com 5 anos, você atinge um grau de proficiência razoável em português, mas raramente você, com 5 ou 10 anos, fala tão bem quanto um adulto de 20 ou 30, concorda? Claro. A gente vai se aprimorando mesmo na sua língua materna. E aí, quando você vai aprender inglês, você estuda 2 horas com a Sabrina. Male faz lição de casa. Acha que... Não fiz meu homework, não pratico, não assisto filme, eu prefiro dublado, Sim. só ouço música em português. E tudo bem você curtir música em português, mas exponha-se à língua. Então, se eu não me exponho, não ouço, eu não pratico, não faço homework, não tento falar com um estrangeiro, estudei 2 horas na semana, vamos fazer conta? 24 horas vezes 7 dias, isso tende a dar 168 horas. Você estudou 168 horas. É nada, é um percentual muito baixo de estudo. Aí depois de 2 anos estudando, poxa, eu não falo inglês fluentemente. Você se expôs muito pouco. E aí fica naquele platô eterno do intermediário. Do intermediário. Porque você começa e para, não vê resultado, desiste, não persiste. E aí quando você vai, não tô vendo nada, então vou parar. Aí quando você volta um pezinho atrás, um passo atrás, tem que começar tudo de novo. E por isso que as pessoas não chegam no sucesso e na fluência desejada, porque não persistem. Não persistiram por tempo suficiente. Eu ouvi uma vez um negócio muito legal que diz que o sucesso é uma decisão. Porque você vai falhar inúmeras vezes ao longo do processo, empreendendo, abrindo uma empresa. Você vai falhar em alguns relacionamentos, talvez antes de ter o seu relacionamento extraordinário e dos sonhos. Você vai falhar como pai, muitas vezes, até você ter um filho, você ter uma relação legal e seja um adulto fantástico. E a mesma coisa para você aprender uma língua. Vai ser frustrante por um momento, vai ser difícil por outro, até você romper essa inércia de se tornar mais fácil do que difícil. Só que depois que você aprende uma língua, por exemplo, aprender a terceira ou a quarta é muito mais fácil. Por quê? O seu cérebro, ele entendeu o caminho neural que você percorre para absorver um outro idioma e conseguir reproduzir. Em inglês eu levei anos para aprender, até atingir fluência e começar a dar aula. Espanhol eu aprendi em 6 meses. Francês eu aprendi em 6 meses. O suficiente para me comunicar, viajar e treinar muito bem. Aí, viajando esses 30 e tantos países do mundo, houve um momento em que eu lembro de ter parado para anotar. E eu falava, oi, bom dia, boa tarde, obrigado, por favor, em 16 línguas. Nossa. Se você perguntar para qualquer pessoa, fale 16 línguas. A gente não lembra que existem 16 línguas no mundo. Você sabe português, inglês, espanhol, francês, alemão. Mas eu lembro que eu sabia coisas em tailandês, em indonésio, em vietnamita, em russo, porque você começa a absorver com mais facilidade, porque você treinou o seu cérebro para saber absorver. Então a neurociência nos traz isso. Entenda os padrões mentais e comportamentais que você tem para se tornar mais fácil. Vamos pegar um exemplo fora e depois trazer para o idioma? Quando você vai aprender a dirigir, no começo, dificílimo. É um desgaste, um esforço mental muito grande. Para coordenar, né, físico e mental, tudo que você tem que prestar atenção, fazer. Hoje em dia você faz como respirar. É automático. Então nós temos 4 estágios do aprendizado. E o primeiro desses estágios é essa incompetência inconsciente. Eu não tenho competência para alguma coisa e eu nem sei que eu não sei. É igual quando você é uma criança, você fala português e você nem sabe que outras pessoas falam inglês. Você tem uma incompetência inconsciente. Eu estou completamente alheio à realidade do mundo. Só que à medida que a gente vai envelhecendo, você percebe que outras pessoas falam inglês. Então, opa, eu não tenho essa competência. Agora você tem uma incompetência consciente. Eu sou um merda em alguma coisa e eu sei disso. E aí você começa a estudar inglês com a Sabrina, e aí você começa a praticar, isso vai ficando muito bom, fantástico. E aí depois de algum tempo, agora eu tenho proficiência, eu tenho essa competência consciente. Quando eu quero, eu ativo a minha fluência no inglês, eu falo, me comunico, ouço uma música, assisto um filme, viajo. Lindo. Até que chega um ponto em que você praticou aquilo tanto tempo, o seu cérebro já tem essas conexões tão fortalecidas que já é automático. E vira natural. Vira natural. Aí você atinge o último estágio do aprendizado, que é a competência inconsciente. É automático. É quando você é de fato fluente numa língua. Ouve uma música em inglês, alguém fala alguma coisa do seu lado e me arrepia. Ó. Mesmo hoje, me arrepia de lembrar desse momento de alguém falar uma outra língua perto de você. Eu entendi o que a pessoa falou. Pronto, você atingiu o nível de automatização e competência inconsciente. Hoje, quando você dirige fácil, você atingiu esse nível. Hoje, quando você pega uma bicicleta e pedala, você atingiu esse nível. Avalia hoje, então, onde está o teu nível de inglês. Ou talvez eu esteja no nível de competência consciente. Eu ainda tenho um esforço físico, mental para fazer isso, para falar inglês. Beleza, treina mais um pouquinho, até atingir a competência inconsciente. Mas é uma construção. Ninguém vai do estágio 1 para o máximo.
A não ser que você seja gênio hiperdotado, mas isso é exceção, não é o normal da humanidade. Não é normal, exatamente. É. E um case que acontece muito comigo diariamente com os meus alunos são aqueles alunos que precisaram usar o idioma numa determinada situação, não sabia como usar, e aí usou da maneira que sabia. Por Aquele exemplo, macarrônico, exatamente, aquele embromation, né, que a gente fala. Então a pessoa foi de repente para uma entrevista ou recebeu algum visitante na empresa e falou assim: eu não trabalho de final de semana. E falou assim: nossa, nunca teve uma aula de gramática para você saber que tem um verbo auxiliar para isso, né? I don't work on weekends. E aí falou assim: como que é não em inglês? Not. E I not work on weekends. Isso acontece muito, e aí vira um erro fossilizado, que nós chamamos, né, na língua dos professores. Mas como usar a neurociência para dar um reset no cérebro e tirar esse tipo de vício de linguagem, esses padrões na hora da fala? Tem alguma estratégia da neurociência para isso? Tem. E primeiro vamos entender, então, por que a gente incorre em hábitos ruins. Como que a gente guarda as coisas? Como que você memoriza as coisas? O centro que guarda a nossa memória, ele está no nosso cérebro emocional. Então, essa glândula que é responsável por gravar a memória, sedimentar conhecimento pra gente, ele tem um grande vínculo emocional. Então, pensa o seguinte, com certeza você já sentiu algum cheiro, alguma música que imediatamente levou, você viajou no tempo e você voltou para sua infância, você lembrou da sua avó, do bolo que ela fazia, ou da casa que você morava quando era criança, porque é uma memória extremamente emocional. É assim que a gente aprende, é assim que a gente guarda as coisas. Conhecimentos, datas, tudo. Quando você se expressou, mesmo que errado, e você teve sucesso nisso, qual é a cicatriz emocional que o seu cérebro registrou? Funciona. Deu certo. Deu certo. E aí, bem ou mal, você não se prende à parte técnica do verbo auxiliar ou não. Você se prende à emoção de deu certo. E o seu cérebro fossiliza exatamente esse conhecimento. Então, ainda mais esse bom sentimento, né? É uma delícia. O prazer é maravilhoso para o nosso cérebro. Por isso que a gente se empanturra de comida gorda, por isso que você se entrega à preguiça na Netflix, por isso que sexo vicia, por isso que as pessoas se entregam às drogas. Tudo aquilo que desperta prazer no seu cérebro, a neurociência comprova que, poxa, o seu cérebro é inundado de dopamina, serotonina, inúmeros neurotransmissores de prazer. Então a gente quer prazer. E o que funciona, bem ou mal, você faz. Quantas outras coisas a gente tem comportamentos ruins que vão contra a nossa saúde, contra a nossa existência, mas que nos dão prazer momentâneo e a gente continua perpetuando? Droga, procrastinação, trabalhar mal, acordar tarde, não cuidar da sua saúde, não se alimentar bem, não beber água. Um monte de hábito ruim que a gente tem, mas que de alguma forma te gera prazer momentâneo e você perpetua. E não aprender inglês, eu falei errado, é a mesma coisa. Você falou de um jeito merda, mas funcionou? Você guarda. Nossa, funcionou, que maravilha. Todo mundo entendeu. Todo mundo me entendeu. Então, primeiro, tomada de consciência é uma coisa importante. Né? A gente não muda ninguém que não queira ser mudado. Sabe aquela coisa de, poxa, você talvez precisa cuidar mais da sua saúde. Alguém te falando parece uma coisa imposta. O seu cérebro bloqueia isso, porque naturalmente vem como um esforço. E todo esforço exige um gasto de energia. E todo gasto calórico do seu cérebro é ruim. Durante toda a evolução, a nossa disponibilidade de energia era baixa. Então, o seu cérebro não quer gastar energia. Então, tudo que me tira da preguiça, da inércia, é ruim. Eu tenho que ter um esforço realmente consciente, racionalizado, deliberado para isso. Então, se eu não tomo essa decisão, se essa mudança não parte de dentro, eu não vou mudar. Então, eu falo errado e não estou nem aí para isso, você vai continuar falando errado. Agora, a partir do momento que eu falo errado e eu me incomodo, tomei consciência, agora eu posso fazer alguma coisa a respeito. E aí a gente vai começar a criar novas conexões até que elas substituam aquelas conexões ruins do inglês errado, por exemplo, ou de hábitos ruins que você perpetua. Então, de acordo com a neurociência, nós precisamos de 21 a 180 dias para criar um novo hábito dentro do nosso cérebro. Depende muito de quão sério é esse novo hábito. Então, por exemplo, atividade física é algo relativamente simples para a gente assimilar. 21 dias, se você for 3 semanas para a academia, você na terceira semana, mais um dia, tende a sentir falta disso. Aquilo se tornou um hábito e você vai sentir falta de fazer atividade física. Isso tem que ser ininterruptos? Ininterruptos, ainda que sejam ininterruptos, tá? Não necessariamente 21 dias ininterruptos. Claro, você vai ter o seu dia de descanso, mas assim, cara, faz uma caminhadinha, se movimenta, mas se não exponha de uma certa forma. Se exponha, exato. Né? Dá a mensagem pro seu cérebro de, poxa, fazer isso aqui é importante pra gente, vamos nessa. Não quer dizer que você vai se matar na academia, você não é atleta, não é isso. Mas assim, se movimenta, não se entregue à preguiça e à inércia.
E depois de 21 dias, ele entendeu que, pô, aquilo que a gente estava fazendo liberou dopamina, serotonina, foi gostoso, me deu tanta sensação boa que eu começo a sentir falta. E aí você vira essa roda. Outros hábitos são mais difíceis a gente se livrar, hábitos mais profundos, mais emocionais. Por exemplo, um rompimento de um casamento, um término de uma relação. Pela neurociência, quando a gente monitora o cérebro das pessoas, a gente já tem dados que normalmente a pessoa precisa de 6 meses para esquecer uma pessoa que você teve uma paixão, um amor muito profundo. E um relacionamento diário, no caso. E um relacionamento diário. Como a gente, isso é um casamento. Aquilo se tornou um hábito na sua vida. Aquela pessoa é uma droga, é um vício que você tem de todo dia estar com ela. Abraçadinho, conversando, mesmo que você não tinha uma relação boa. Você tinha uma dependência emocional da presença daquela pessoa. E quando você rompe um relacionamento, o seu núcleo de prazer, o núcleo accumbens no nosso cérebro, ele tem uma dificuldade de parar de processar aquela presença. E ele falou, pô, bem ou mal, cadê aquela pessoa? Exato. Ele sente falta. Então, esse núcleo é justamente o que acende quando uma pessoa experimenta cocaína. Então, o que você chama de amor, o que a gente chama de paixão, para o seu cérebro é igual a cocaína. E aí, na hora que você está aprendendo inglês, esses 21 dias serão determinantes para que você continue a se expor e a estudar inglês todos os dias. Exato. Então, pro resto da sua vida. Exato. Eu só quis contextualizar os hábitos justamente por isso, porque alguns são mais fáceis, outros mais difíceis. Aprender inglês, tudo que a gente estuda, não é tão emocional, tão profundo quanto o término de um relacionamento. Então, você que tem dificuldade de se dedicar às suas aulas ou fazer seu homework, cara, faz isso 3 semanas. Só faz direito por 3 semanas. E depois de 21 dias, o seu cérebro tende a assimilar como, entendi. Isso aqui é importante, bora continuar fazendo. Então, não vou dispensar essa informação, né? Exato. Vou guardar ela aqui, porque toda hora você usa. Exatamente. E aí, quanto mais você usa e mais você começa a ver utilidade, seja assistindo um filme, lendo conteúdo na internet ou tendo uma promoção na empresa, o que você está criando a partir daí? Memórias emocionais. Deu certo uma coisa, deu certo a outra, deu certo a outra. Qual é o recado que o seu cérebro começa a absorver automaticamente e de forma até inconsciente? Estudar esse negócio é legal, me dá resultado, me gera prazer. Lembra que é o que ele busca o tempo todo. E quando você começa a ver resultado e ter prazer nisso, acabou. Aí você venceu a inércia, a coisa se torna automática. Você atinge aquele 4º estágio do aprendizado da consciência inconsciente, da competência inconsciente. E tem um tempo? Por exemplo, todos os dias você teria que se dedicar durante 21 dias. Você recomenda um tempo específico ou não? Não necessariamente, porque também vai da particularidade de cada um. A gente tem uma coisa chamada ciclo circadiano. Né? O ciclo circadiano vem disso, né? O que você faz durante o ciclo de um dia. Né? E algumas pessoas têm mais disponibilidade de manhã, algumas têm mais à noite, às vezes você tem mais energia, mais concentração em algum horário do dia. Depende do estilo de cada um. Depende do seu também. estilo. Ache o seu estilo e respeite o seu ritmo. Tem gente que realmente precisa estudar mais, outras menos. O importante é você manter o hábito enquanto te for confortável. O que é claro, o nosso cérebro ele perde a atenção depois de 50 minutos. É natural. Por que as aulas na escola têm 50 minutos? Não é uma coincidência. Não é. Depois de 50 minutos, o seu cérebro desliga. Por que palestras, quando a gente vai em grandes fóruns, geralmente tem a duração de 50 minutos a 1 hora? Porque depois disso, o cara está falando sozinho. A não ser que ele seja muito bom e consiga modular muito bem conteúdos, voz e prender sua atenção, nós tendemos a desligar de qualquer coisa depois de, no máximo, 50 minutos. Então, não persista, não se force a estudar 2, 3, 4 horas por dia. É muito mais fácil você fazer pouco e todo dia e fazer disso um hábito do que se matar 4 horas no dia e nunca mais fazer isso. Quantas vezes você viu gente que joga bola no fim de semana, o cara se mata, tá lá, obeso, pesado, gordão, mas no fim de semana se mata de jogar bola e depois passa o resto da semana quebrado. Né? E isso não é um cara saudável, ele não pratica esporte. Ele fez esporte uma vez. Tem gente que vai na academia 20 minutos por dia, tem um shape maravilhoso, tem saúde e o cara tá com 50 anos com um cara de 20, porque ele criou hábito. Então, aposte no hábito. Seres humanos são seres de hábitos. A gente precisa de rituais, precisa de rotinas. Por que o Ano Novo tem tanto poder no nosso cérebro? Por que o Natal tem tanto significado? Por que o seu aniversário é tão importante para você? Ritos de passagem são momentos marcantes. O seu cérebro precisa disso. Então, quando você acorda, medita, estuda inglês, trabalha, teu cérebro começa a assimilar isso depois de um tempo. Então isso faz parte de um rito que me é saudável. Entrou na sua rotina, está resolvido. Nossa, sensacional. Que da hora. E por que muita gente... Eu tenho alunos que chegam para mim e falam assim, inglês não é para mim. Eu não consigo aprender inglês. Eu acho que, olha, eu já tentei a minha vida inteira,
já fiz em todos os lugares, com todos os professores, todas as metodologias e percebi que inglês não é para mim. Por que eu não aprendo inglês? Então, eu vou te contar duas coisas. Uma delas, e também é um termo que vem da neurociência, chamado profecias autorrealizáveis. O que é uma profecia autorrealizável? E que foi deturpado para o que as pessoas chamam hoje de lei da atração. Mas aquilo que nós acreditamos tende a ser comprovado, porque o seu cérebro é uma máquina de buscar coerência. Quer ver só? 1, 2, 3, pipocou 4 na sua cabeça, sim ou não? Sim. Segunda, terça, quarta, quinta apareceu na sua cabeça. O seu cérebro busca coerência. Então, quando você fala, por exemplo, homem não presta, você vai dar um jeito de sabotar o seu relacionamento até você provar para você mesmo que homem não presta. Mesmo que você tenha um relacionamento fantástico por 10, 20 anos, um dia o seu marido ou seu namorado pisa na bola, mandou uma mensagem pra menina no Instagram e você ficou com ciúme, olhou torto pra alguém e você pensou besteira. Aí você vai falar, pô, depois de 10, 20 anos que era sendo fantástico, você vai falar, ah lá, não sabia, não falei, homem não presta. Você vai dar um jeito de comprovar aquilo que você acredita. E isso acontece também para aquilo que a gente quer aprender ou não. Então, quando você fala, aprender inglês não é para mim, você vai dar um jeito de comprovar isso que você acredita. É uma profecia autorrealizável. E isso acontece baseado nos padrões que foram plantados na sua cabeça desde criança. Provavelmente, alguém, quando você era pequeno, falou, inglês é para você, inglês é pra gente rica, é pra gente metida, você é um coitado, você não nasceu para ficar viajando o mundo, você sonha demais, então inglês não é para você. De alguma forma, você processou isso à medida que você foi crescendo e você acredita que inglês não é para você. Porque vamos pensar, quem te falou que inglês era difícil, quem te falou que inglês não era para você, talvez foram pessoas que você amava e respeitava. Pai, mãe, padrinho, professor. Só que essa pessoa, socialmente e hierarquicamente, ela é muito superior a você quando você é criança. Então você não questiona essa autoridade. Você ouve, assimila, acredita e absorve. Lembra a memória emocional. Essa pessoa, ela te impacta emocionalmente. Você guardou aquilo. Quando você cresce, você nem lembra, mas você acredita piamente naquilo. E é uma verdade absoluta que você vai perpetuar. Vou te dar um exemplo de uma cliente minha que estudou inglês por 8 anos e ela não falava, ela era travada, ela não falava nada. E quando a gente começou a trabalhar junto, na verdade, ela me contratou para uma mentoria, a gente fez um encontro e ela desapareceu e foi embora, agradecida, feliz da vida. Por quê? Olha que coisa maluca, Sabrina. Ela me contou, no nosso primeiro encontro, que ela era uma pessoa muito dura, que se cobrava demais, então ela não conseguia falar inglês. E aí, beleza, me conta a sua história. Com 15 anos, o pai dessa menina morreu de câncer. E é uma história pesadíssima e você vai entender quanto isso impacta. E com certeza quem está ouvindo e assistindo a gente deve ter algo parecido em algum aspecto. Com 15 anos, o pai dela faleceu. Ela era a filha mais velha, a mãe entrou num processo depressivo, parou de trabalhar, então toda a responsabilidade da família recaiu sobre quem? Ela. Ela passou a trabalhar e com um pensamento: tudo depende de mim. A minha mãe e a minha irmã mais nova dependem de mim. Eu não posso errar. Se eu errar, eu sou demitida, todo mundo vai passar fome e necessidade. Então, ela era implacável. Ela era um monstro trabalhando. Ela era uma máquina de trabalhar, essa mulher. Hiper bem sucedida, profissional e financeiramente falando, mas perturbada ainda com esses fantasmas. Quando ela entendeu que ela nunca se permitiu errar desde que o pai morreu com 15 anos, porque tudo dependia dela, e aí com 44, olha isso, ela sofreu com os 29 anos. Eu falei pra ela, fulana, vamos lá, vamos pensar, como é que tá tua mãe hoje? Ah, ela casou de novo, tá muito bem, tá feliz, viaja o mundo, é apaixonada pelo marido. Legal, e sua irmã? Casou também, tá feliz da vida, tem 2 filhos lindos, tá apaixonada pelo marido, trabalha lá, tá. Percebe que ninguém mais depende de você? Ninguém. Você hoje pode errar, a sua família não vai sofrer, a sua mãe tem caminhada, a sua irmã também. Então, se liberta desse peso. Quando ela entendeu isso, e claro, eu estou contando aqui uma versão muito resumida, a gente teve que acessar, exatamente, até num processo bastante emocional dela. Mas quando ela se permitiu enxergar isso e entendeu que ela podia errar, no dia seguinte ela teve reunião na empresa. O chefe dela me ligou, falou, cara, eu não sei o que você fez com a Priscila. Eu não sei o que você fez com ela. Ela está comigo há 4 anos e ela era uma alta executiva, muito competente na área dela e ela tinha uma tradutora. De tão boa que ela tinha uma tradutora em tempo integral com ela, viajava com ela, ia para cima e para baixo. Ela era muito competente no que ela fazia, ela só não tinha proficiência do idioma. Quando ela entendeu que ela pode errar, ela começou a fazer reunião em inglês. Ela começou a soltar. E aí desligou a chavinha, né? Desligou do perfeccionismo. do perfeccionismo, da autossabotagem, daquele comitê de merda que eu falo que todo mundo tem na cabeça, falando, você não é boa o suficiente, Olha você que não pode pronúncia errar. ruim. Olha que pronúncia ruim. Ela se permitiu, falou,
bem ou mal, falou, porque Todo tava mundo entendeu. tudo dentro dela. Ela só não se permitiu colocar pra fora, porque ela tinha medo de errar. Uhum. Ela fez uma reunião fantástica, apresentou tal, terminou a reunião, o chefe dela falou, estou demitindo a tradutora, incorporou o salário para ela viaja o mundo hoje sozinha, falando em inglês. Uma conversa de tomada de consciência. Então, as pessoas têm bloqueios mentais, comportamentais e muitas vezes que vêm da nossa infância e adolescência. Identificou isso, se desbloqueia muita coisa. Para dinheiro, para profissão e para aprender inglês. Você viu? Temos solução. Temos. Não diga que inglês não é para você, que você não pode aprender, que isso é mito. Ah, outra coisa. Mito ou verdade? É possível aprender inglês só usando o subconsciente? É assim, as pessoas gostam da mágica. Adoram a mágica. As pessoas adoram uma mágica, né? Então, assim, tomar uma pílula e emagrecer, ficar gostoso sem treinar, e tudo bem, existem N Aprender inglês facilidades. dormindo, né? Você coloca Aprender na inglês Alexa, dormindo. né? Calma lá, né, galera? Claro, o nosso subconsciente, ele é extremamente poderoso. Ele é responsável por 95% ou mais do que acontece na nossa cabeça e a gente nem tá sabendo. Mas ele só funciona baseado em alguma coisa que você colocou lá dentro. Às vezes, claro, voluntária ou involuntariamente, mas você tem que se expor a algum tipo de informação, algum tipo de conhecimento para que o seu subconsciente possa trabalhar. Se você ficar trancado num quarto, em absoluto silêncio, fazendo nada, por mágica, espontaneamente vai brotar inglês na sua mente? Não. Pensa o seguinte, um bom comunicador, um bom professor, um bom palestrante, ele só atingiu esse nível de proficiência, de impacto de comunicação, porque em algum momento ele leu e interiorizou o conteúdo. E agora o que eu tenho masterizado dentro de mim, eu consigo expor. O idioma é a mesma coisa. O seu subconsciente vai trabalhar a seu favor, desde que você alimente ele com alguma coisa. Se eu não me alimento, não assisto um filme, não ouço música, não forneço alimento para esse meu cérebro, como é que ele vai exercitar, usar esse subconsciente para me falar, para me ajudar a falar melhor? Não vai. Então, ele pode funcionar desde que você alimente propriamente. E uma vez eu vi de um aluno, a gente faz programas de imersão, né, de final de semana aqui no Brasil. Então, para você que não consegue viajar para fora, às vezes não tem agenda, não tem férias, a gente leva os alunos de sexta a domingo e fica com eles num hotel fazenda, fazendo atividades em inglês. Você tem que pedir sua comida em inglês, você só faz interações em inglês, joga vôlei, vai pra piscina, toma uns drinks, tudo em inglês, 100%. Demais. E no final do domingo, um aluno chegou para mim e reportou justamente isso. Sá, você acredita que essa noite eu sonhei em inglês? Porque estava imerso. Porque estava imerso. É então isso. faz todo sentido. O subconsciente dele trabalhando ali, porque ele ficou imerso no idioma, colocou tudo pra dentro, e aí o subconsciente começou a trabalhar a favor. Começa a entregar pra fora. Exato. E aí a mágica acontece, essa é a mágica. Exato. Mas o que a gente chama de mágica, existe sempre um truque por trás. Quando você vai no circo e vê a mágica, tem muita coisa que tá acontecendo que você só não sabe. E aí você vê a ponta do iceberg. Quando você vê alguém falando inglês muito bem, essa é a ponta do iceberg. Foram anos de estudo, anos de dedicação, de prática, de treino, de alimentação desse conteúdo, desse cérebro. Então, se você não colocar nada pra dentro, você não vai conseguir colocar nada pra fora. Quer exemplo? As pessoas falam assim, quando eu bebo, Yuri, eu falo inglês melhor. E é um fato, cientificamente comprovado. Agora, por que isso acontece, Sabrina? Né? Quando a gente bebe, você desliga vários centros de julgamento do seu cérebro. Você tira o julgamento. Né? O bêbado fica desinibido, por isso que a pessoa fica menos tímida, dança, chaveca a pessoa que ela sempre teve medo e vergonha, porque se desinibiu. E o inglês é a mesma coisa. Você acaba desligando esse filtro social e se permite falar melhor. Não tô te incentivando a beber, pelo amor de Deus, tá? Não é isso. E nem beber pra falar inglês, né? Nem beber pra falar inglês. Chega chapado na tua fala, mas é que o professor falou, vai ficar loucão e a aula ia render. Não é isso. Não é isso. É apenas uma constatação. Isso acontece porque, de fato, as pessoas desinibem. Então, você não precisa ficar bêbado para aprender inglês. Não. Mas o que te deixa mais livre, mais solto? A intimidade com a minha professora, é o estudar com minha esposa, com meu marido, é me sentir à vontade. Pô. Então, use o que te deixa à vontade, que te deixa desinibido ou desinibida, e taca a pau para estudar. Use a seu favor. Nossa, hackear a mente é isso. Excelente. Olha, agora você tem todas as ferramentas que precisa para chegar na sua fluência tão desejada. Não tem mais desculpas, já sabemos que é um hábito, já sabemos quantos dias você precisa para fazer isso se tornar um hábito na sua vida. Yuri, muito obrigada pela sua entrevista, eu amei esse bate-papo, foi muito enriquecedor, principalmente para aqueles que estão nesse processo. Onde está a minha motivação para
aprender inglês? Cara, não existe motivação. Motivação é você que faz, motivação e hábitos é você que cria de acordo com a sua necessidade, de acordo com esses estímulos emocionais que você precisa. E lembre-se, o inglês vai te trazer algo. Então, tente achar aquela motivação lá intrínseca que você tem no seu subconsciente, na sua vida, no seu coração, e o que o inglês pode proporcionar para você no seu futuro mais próximo, long lifetime, right? Então, fica aqui a nossa dica para você. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada aos nossos patrocinadores que fizeram que essa entrevista fosse um sucesso e fosse capaz de ser realizada, ao nosso grande parceiro da E Intercâmbios, o Ivan Tagliaferro. Sem você, essa entrevista hoje não seria possível. Ivan, um abraço a todos. Follow us for more tips. Don't forget to share, to like this podcast, this video. Thank you so much, Yuri. It was a great pleasure again. It's my pleasure. Thanks for the invitation. E obrigado você que está aqui com a gente também. Um prazer conhecer vocês também. Sigam, me mandem feedbacks nas redes sociais, principalmente no Instagram, que é onde eu respondo com mais frequência. E espero estar de volta aqui anytime soon. Oh, thank you so much. Thank you See so you guys. Follow us for more tips. Bye bye.